Bom dia! Estamos aqui de novo para mais uma live. Hoje eu vou falar sobre este jogo aqui, Feelings, e também vou falar rapidamente, vou dar uma dica para os pais que queiram, para os pais e professores que queiram saber um pouquinho mais sobre a criação de hábitos. A gente sabe que os hábitos são muito importantes, eles fazem a nossa vida, né? E muitas vezes nós temos hábitos que não são muito bons de ter, não são muito legais, e a gente quer desenvolver outros hábitos. Então hoje eu vou dar umas dicas preciosas, né, sobre mínimos hábitos, pequenos hábitos que você pode começar. E aí a minha dica é que se você é professor, né, você também ensine os seus alunos, né, porque muitas vezes o que acontece? Nós, professores... Oi, Teacher Thaís, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre como é que a gente pode dar uma mãozinha para os nossos alunos, para os nossos filhos que estão aprendendo inglês a desenvolver a criação de hábitos. Conta aí para mim se vocês têm dificuldade em instalar um novo hábito, né? Muitas vezes é um pouco difícil pra gente. Oi, Daniel Valadares, meu querido. Seja bem-vindo da Beth Educar. Então, hoje eu vou falar como é que você pode criar novos hábitos. É claro que não é um processo mágico, não é super fácil, mas do jeito que eu vou falar, vai ficar mais simples de você organizar, né? Fala aí pra mim se tem algum hábito que você gostaria de ter, de desenvolver, e foi difícil, ou está sendo difícil, né? Como diz o próprio nome, hábito é alguma coisa que você vai fazer todos os dias. Oi, CNA Guaianazes, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer aqui uma dica preciosa sobre a criação de hábitos, né? Eu acho que esse assunto interessa para pais e para professores também. Por quê? Porque muitas vezes os nossos alunos desistem do curso ou não estudam porque eles não têm o hábito. Então, se pais estão me ouvindo, se vocês acham que seria bom para alguns pais ouvir essa conversa sobre a criação de hábitos, manda um aviãozinho para eles aí. Oi, Anne Lumin. Anne, vou chamar você de Anne, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar então sobre a criação de hábitos. Eu vou começar a falar, tá bom? E se tudo correr bem, essa live fica salva. Aí se vocês acharem que o assunto é interessante para os seus alunos, compartilha com eles. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas eu tenho. Às vezes eu quero colocar um novo hábito na minha vida e ele fica um pouco difícil. O que acontece? Vamos lá, quais são os erros quando eu quero colocar um hábito na minha vida? Primeiro, a gente coloca hábitos muito difíceis de serem cumpridos, né? Já faz muitos anos eu costumava correr, misturando inglês e português, eu costumava correr 10 quilômetros por dia. Como é que eu comecei a correr 10 quilômetros por dia? Primeiro, eu comecei caminhando, eu comecei caminhando um pouco, com o tempo eu fui ganhando mais confiança e eu comecei a correr. Como é que eu comecei a correr? Escuta essa história, porque daí você vai saber como é que você vai passar isso para a sua vida. Eu tinha um primo, né? Um primo que era casado com uma prima minha, e eles eram lá do exército, e ele me falou que no exército, como é que era ensinado, né? Não sei se vocês sabem, mas tem muitos rapazes do exército, da polícia militar, na verdade eles eram da polícia militar, que correm na São Silvestre, e o meu objetivo daquele ano, faz tempo isso, gente, era correr na São Silvestre. Isso era o início de janeiro. Então ele falou assim: Márcia, você vai correr 5 segundos e vai andar mais 10. Vai correr 5 e vai andar 10. Certo? Então, correr 5 segundos, gente, qualquer pessoa consegue, certo?
Responde aí pra mim se vocês conseguem. Aí eu comecei a ir pro parque da minha cidade. Eu ia pro parque a pé, caminhando. Chegava lá no parque, o que eu fazia? Contava, foco total na corrida. 5 segundos correndo, 10 andando. 5 correndo, 10 andando. Por que isso se tornou possível? Porque era um hábito bem pequenininho, né? 5 segundos de corrida. É claro que a corrida demorava mais, né? Todo o tempo de treino, porque eu já sou uma pessoa habituada a caminhar. Há muitos anos eu faço caminhadas longas de 5, 10 quilômetros, numa boa. 10 quilômetros ultimamente não muito, mas antigamente sim. Aí eu comecei esse hábito. Eu tinha qual objetivo? Em janeiro, correr, acho que é 14.800 quilômetros, que é a São Silvestre, certo? Agora então eu vou falar para vocês como é que vocês podem ajudar os seus alunos a instalar hábitos pequenos, né? Que eles possam cumprir. Lembra lá do meu hábito? Eu corria 5 segundos. Então, quando você for, o grande erro das pessoas é: vou correr 10 quilômetros. Então, hoje vou pro parque e já vou correr 2. Impossível, né, gente? Se você não tá ali com o seu organismo pronto para correr, você não vai conseguir correr 2 quilômetros. E o que vai acontecer? Você vai se frustrar e vai parar. O mesmo acontece com o aprendizado de inglês. As pessoas, quando eu saio ali do zero para aprender uma língua inglesa, é muita coisa que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender vocabulário, eu tenho que aprender estrutura, colocar esse vocabulário dentro de uma estrutura. Eu tenho que saber quando é que eu uso uma estrutura, quando é que eu uso outra. Eu tenho que juntar tudo isso e falar, me comunicar, colocar ali colocar a minha comunicação. Então isso é bem complicado e a gente sabe que muitas pessoas desistem. Então qual que é a proposta? A proposta é que você comece com pouquinho, desenvolver o hábito pouquinho. Como é que você vai fazer? Por exemplo, você pode, tô falando aqui de estudar inglês, tá bom? Então como é que você vai instalar esse hábito de estudar inglês? Você vai começar incluindo o inglês 5 minutos no seu dia. Então você pode até fazer, por exemplo, você pode determinar que durante 30 dias você vai estudar inglês durante 5 minutos. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Pega 30 post-its e coloca numa parede do seu quarto, no lugar da sua casa, para que você todo dia tire um e coloque em outro lugar. Então, dessa maneira, você vai estar prestando atenção nesse hábito que você quer instalar na sua vida. Então, 5 minutos. Márcia, mas 5 minutos não é pouco? Não é pouco? Sim, 5 minutos é pouco, mas agora nós estamos falando do quê? De que você comece a se sentir bem porque você está fazendo alguma coisa nova. Não importa que você não está fazendo durante 1 hora. Se você conseguir fazer esse hábito durante 30 dias, 5 minutos por dia, tem a chance de que no final desses 30 dias esse hábito esteja instalado em você. E agora outra coisa importante que eu vou falar. Quando você está lá, eu sentei para estudar, eu vou estudar só 5 minutos, eu deixo aqui o meu relógio do lado, o meu celular do lado, eu sei que 5 minutos vai passar rapidinho. O que vai acontecer? Eu comecei a estudar, eu vi que eu estudei muito mais do que 5 minutos. Então a proposta é que você comece os seus hábitos fazendo coisas que vocês consigam alcançar. Nesse momento, a gente quer instalar em vocês a satisfação de ter cumprido um hábito. Estudei 5 minutos, tô feliz, sigo pro meu dia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu post-it e vou escrever lá, né? Primeiro dia, você pode ter colocado os dias no post-it. Primeiro dia, o que você estudou. Isso é opcional, né? Você pode colocar o que você fez ou não. Se você quiser, uma outra dica para que você reforce essa criação de hábitos é você ter um caderninho. Eu sou a rainha dos caderninhos, gente. Eu tenho um caderninho de tudo quanto é tipo. Então, você pode fazer como se fosse um diário da sua instalação desse hábito na sua vida. Então você vai falar como é que você se sentiu
Só isso. Como é que você se sentiu durante esse dia? Então, durante 30 dias, você vai separar 5 minutinhos para você se dedicar ao ensino de inglês. E aí você coloca, lembra lá que tem os post-its para você colocar, para que você vá acompanhando essa criação de hábitos. 5 minutos não tem como falhar, né, gente? Agora, se eu colocar meia hora, 30 minutos, e depois o que você vai perceber é que durante esses 5 minutos você vai acabar aumentando o tempo, certo? Então, depois me conta aí se quem tá aqui comigo acompanhando, me conta se é fácil ou não, se você acha que você conseguiria. E a minha dica é que você compartilhe essa dica aí que eu tô dando para você com seus alunos. Quanto mais alunos com bons hábitos nós conseguirmos formar, melhor é para todo mundo, né? A gente quer mudar os níveis, mudar as estatísticas de ensino de inglês no Brasil. Infelizmente, apenas 5% das pessoas falam inglês fluentemente. E agora, então, já dei a dica sobre o que você pode fazer para instalar esse hábito. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, o jogo Feelings. Hoje eu vou falar especificamente sobre as cartas, mas só para mostrar para vocês, os nossos jogos que tem esse tamanho aqui maior, né? É porque eles vêm com um tabuleiro medindo 50 por 50. Então, aqui é o tabuleiro do jogo Feelings com as perguntas aqui embaixo. Então tem 48 perguntas aqui no jogo, porque o jogo vem com 48 cartas, sendo que 24 vem com o desenho do feeling e 24 vem com a palavra escrita. Então eu tô falando hoje de hábitos e de como é que você pode estimular também, né? Eu tô fazendo essa série de 10 lives às 8 da manhã, um super desafio pra mim também, né? Eu estou me desafiando para pais e professores que queiram saber como é que eles podem estimular o aprendizado de língua inglesa em casa, né? Porque os bons hábitos vêm de casa. Se você pode contribuir desde cedo com a formação escolar, educativa do seu filho, por que não, né? Quando eles chegam pra gente, pra nós professores, se eles já tiverem bons hábitos instalados, fica muito mais tranquilo de nós realizarmos o nosso trabalho. As chances do seu filho ter sucesso na educação, se ele já vem com bons hábitos de casa, é muito maior. Agora então eu vou falar também, isso aqui que eu falei sobre a criação de hábitos serve para pais. Márcia, eu tenho pouco tempo, eu não tenho muito tempo de sentar e estudar inglês com meu filho. 5 minutos. É tudo que você precisa. Se você não tiver 5 minutos do seu dia para ficar com seu filho, tem alguma coisa errada aí. Você precisa rever a sua agenda, né? Porque família vem sempre em primeiro lugar, gente. As coisas têm ordem na vida da gente e a gente tem que aprender a respeitar essa ordem. A família vem sempre em primeiro lugar. Depois vem o trabalho. Bom, e o celular lá no fim, né? Vamos lá então. Então, se você é um pai ou mãe que você quer brincar com esse jogo com seu filho, lembrando que quanto mais você brincar, mais vocabulário ele vai aprender. Que vocabulário que tem aqui? Eu tenho vocabulário referente a feelings. O que é feelings? Sentimentos. E eu vou mostrar quais são os cards. São 24, eu vou mostrar e vou mostrar como pronuncia. Depois, qual que é a minha dica? Você está brincando com o seu filho e vocês tiraram, né? Deu match. Acharam a cartinha com a carinha de relaxed e acharam a palavra relaxed. O que você vai fazer? Se você não sabe, se você é um pai que está brincando e não sabe pronunciar a palavra, você vai procurar. Simplesmente você vai colocar no Google e vai procurar como é que você pronuncia essa palavra. Procurou? Falou, continua lá. Mas aqui eu vou dar dica para você. Assim você fica sabendo também quais são os sentimentos. E qual que é a grande vantagem de você sentar e brincar com seu filho? Primeiro, você vai estar mostrando para ele que é importante inglês. Nossa, minha mãe, meu pai parou tudo que estava fazendo e veio aqui estudar inglês comigo. Eu estou passando uma mensagem positiva para o meu filho. Segundo, você está passando tempo de
qualidade com o seu filho. Muitas vezes as pessoas não sabem mais como passar tempo de qualidade, como fazer uma atividade gostosa com os filhos, né? Então a minha dica é que você sente sem a intervenção de aparelhos eletrônicos e passe alguns minutos com ele brincando, estudando algum tópico da língua inglesa, né? E jogo é muito gostoso, principalmente o jogo da memória, porque o jogo da memória, ele já traz a resposta. Então, mesmo que o pai não saiba, o pai vai saber distinguir qual carta está certa, porque ele tem as cores que batem. Então, você está estimulando inglês, você está criando laços afetivos, você está aumentando o vocabulário do seu filho. Acho que por esses 3 motivos você já tem motivos o suficiente para começar, para criar aí na sua agenda 5 minutinhos para brincar em inglês com seus filhos. Então vamos lá. Aqui, então eu tenho vou mostrar os sentimentos que tem nesse jogo. Relaxed. Então olha só a pronúncia. Relaxed. Olha esse aqui. E o legal é que você vai ensinando. Muitas vezes os filhos não sabem, né? Inspired, quando eu estou inspirado, né? Inspired. Quando eu tô... Tem aquele jogo Angry Birds antigo, né? Angry. Angry, que é bravo, zangado. Jealous. Jealous, que é com ciúmes. É legal que você também vai introduzindo esse vocabulário em português. É muito importante para nós, como seres humanos, sabermos dizer qual que é o sentimento que a gente está sentindo. Afraid, afraid, com medo. Grateful, grato, grateful, grato. Esse aqui muita gente conhece, né? Happy, happy. Esse aqui, hopeful, hopeful, que é esperançoso. Esse aqui, proud. Proud significa com orgulho, quando eu tenho orgulho de realizar, de ter realizado alguma coisa. Excited significa animado, quando você está empolgado para fazer alguma coisa. In love significa apaixonado, apaixonada. Veja aqui, em português eu tenho que me preocupar se a palavra termina em o, que é masculino, e a, feminino. Em inglês não tem essa preocupação. Enthusiastic. Enthusiastic é quando eu tô animada também, entusiasmada com alguma coisa. Satisfied, satisfied é quando estou satisfeita. Essa tem a mesma raiz do português. Stressed é uma palavra que a gente usa também, é quando eu estou estressado, nervosa. Surprised, eu não sou muito boa para fazer as carinhas. É surpreso, quando alguma coisa te surpreende. Olha esse aqui, bored. Bored é quando você fica aborrecido, né? Quando você não está gostando do que está acontecendo, você está bored. Sad significa triste. Esse aqui, embarrassed. Embarrassed significa constrangido ou constrangida. Confident. Confident é quando eu estou confiante, quando eu confio em mim, eu acredito em mim. Olha que legal, gente, que vocabulário legal para você ensinar para o seu filho. Tired. Tired é quando eu estou cansado ou cansada. Confused, olha o olhinho, é quando eu tô confusa ou confuso. Anxious, anxious é quando eu estou ansioso, com ansiedade. Guilty é quando eu me sinto culpada ou culpado. Disappointed é quando eu estou decepcionado ou decepcionada. Então essas foram as 24 palavras que tem no jogo. Como é que você pode jogar? Jogo da memória, embaralha todas as cartas. Cada vez que deu match, cada vez que você encontrou o desenho e a carta correspondente, o que você pode fazer? Você pode pedir para que seu filho pronuncie. Se ele não sabe, vocês dois vão
pronunciar juntos. Você vai lá no Google, vê como é que pronuncia, só vê isso, bota o celular de lado e continua o joguinho. Então você pode ver como pronuncia, você pode, se você é um professor, você pode falar por exemplo, você pode falar como soletrar. Como é que você pode soletrar? Se você está usando esse jogo em sala de aula, cada vez que deu match, você pode pedir para que seu aluno pronuncie a palavra corretamente. 1. 2. Pode pedir para que ele soletre. Então eu estou colocando linguagem em um jogo. Se o meu aluno já sabe fazer a frase, eu posso pedir para que ele fale: He is disappointed. She is disappointed. Eu estou colocando um simples joguinho de memória e eu já estou colocando uma frase. Então, o meu aluno vai ganhando cada vez mais confiança em falar, né, a língua, porque ele tem que falar uma frase ali no ambiente seguro que é o jogo. Eu posso também fazer perguntas, né, gente? Eu tô jogando o jogo da memória e aí deu match. Eu posso perguntar: Is he disappointed? Ou is she disappointed? Então, são várias maneiras que vocês podem incluir um pouco de língua inglesa no jogo de uma maneira bem gostosa. Agora, se você é professor, eu tenho uma outra dica. Porque daí a frase já fica um pouquinho maior, né? Para o pai incentivar isso em casa, ele teria que ter um conhecimento maior de inglês. Então, se você, por exemplo, quer revisar com seus alunos os advérbios de frequência, né? Always, never, sometimes. Então, toda vez que o seu aluno achou a carta correspondente à figura e à palavra escrita, ele pode falar: I always feel disappointed. Se ele achou essa aqui, ele pode falar: I never feel guilty. Então, através do jogo, né, de uma brincadeira, vamos descobrir as palavras, vamos ver quem tem boa memória. E aí, toda vez que deu match, você pede para que ele fale uma frase. Eu estou, aos poucos, devagar, mostrando para o meu aluno que ele é capaz, que ele pode. Que mais que eu posso fazer? Se eu tenho, se os meus alunos já estão no nível um pouquinho mais avançado, eu posso aí não brincar, eu posso até brincar de jogo da memória, mas se eu quiser fazer outras atividades, eu posso fazer outras atividades com o material. Eu posso, por exemplo, juntar 3 sentimentos e pedir para que ele crie uma história com personagens que tenham esse sentimento e contem por que é que eles estavam se sentindo dessa maneira. Então, é um jogo que eu posso usar com aqueles alunos que estão iniciando ou com pais que querem usar em casa, e também posso usar com alunos que estão no nível mais avançado. Uma outra brincadeira legal que a gente pode fazer na escola é: cada aluno pega uma carta e ele pode ficar com a carta aqui, ou se vocês tiverem aquele elástico, né, a gente coloca a carta aqui. Ele vai saber o sentimento dele. E daí os alunos circulam na sala de aula e ele vai perguntar, ele vai olhar para a carinha e vai tentar descobrir o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, Are you afraid? Não é afraid esse aqui. Are you afraid? No, I am not. Are you disappointed? Yes, I am. Então essa é uma maneira que eu posso colocar meus alunos em pé, circulando e conversando sobre os sentimentos, colocando perguntas, né? Às vezes os nossos alunos têm uma certa dificuldade em fazer perguntas. Eu coloco essas perguntas dentro de uma brincadeira, fica tudo muito mais fácil, muito mais gostoso. Tem uma outra maneira de brincar. Então, essa maneira de só perguntar are you é para aqueles que estão começando. Se o meu aluno já está... Oi, Angélica, seja bem-vinda. Se o meu aluno já consegue falar, né? Se ele já está desenvolvendo a fluência, mesmo começo de jogo. Cada aluno pega um sentimento e aí... a pessoa, o outro, né, o A tá com o sentimento, eu tô aqui com o sentimento, e o A vai falar, tentar adivinhar por quê. Ele vai falar assim, you are disappointed because you had a bad grade in the English test. Alguma coisa assim. Então ele vai falar por que ele acha que o colega está disappointed. Então dá para fazer com todos esses sentimentos aqui.
Dá para fazer com a turma toda e é muito legal. Lembrando os professores que a gente sempre tem que levar atividades para a sala de aula que coloquem o nosso aluno para falar a língua inglesa, né? Para que ele possa se comunicar. O que eu posso também fazer? Uma coisa legal é, você pode colocar para pais e para professores essa atividade. Eu coloco só as cartinhas com os sentimentos na mesa, pode ser na mesa ali do professor, ou eu junto 4 carteiras, dependendo. Eu coloco todos os sentimentos. E aí eu peço que os meus alunos separem os sentimentos em sentimentos positivos e sentimentos negativos. Então, espalho todas as cartas com a carinha dos sentimentos na mesa. Meus alunos vão ter que separar quais são os sentimentos negativos, quais são os sentimentos positivos. Isso já é uma atividade. Se eles conseguirem falar, aí você pede para que eles escolham, cada um escolha um sentimento. E daí ele vai falar quando é que ele sente assim. Se eu tô com essa cartinha aqui de anxious, I feel anxious when I... Você pode até colocar essa estrutura na lousa para que eles possam completar. I feel, espacinho, when I. Essa estrutura, né? I feel anxious when I have a test. Confused aqui, né? Pode ser também. Eu pensei nesse aqui, gente. Vamos lá. I feel anxious when I have a test. Pronto, fiz a minha frase. Aí todos os colegas vão falar e eles vão prestar atenção. Vão ouvir o colega, né? Então, eu tenho que falar e eu tenho que ouvir. Acabou a atividade? Não acabou ainda, sempre tem mais. Aí, eles vão circular na sala e vão tentar lembrar o que o colega falou. Daí ele vai falar, do you feel anxious when you have a test? Aí também você pode colocar essa estrutura na lousa. Então vejam que eu estou fazendo atividades que os meus alunos têm que expressar realmente o que eles estão sentindo. E depois ele vai ter que realmente descobrir o que o aluno estava... Quando é que ele sente aquele sentimento. Tudo isso traz muita realidade, muita verdade para a minha sala de aula. Não fica só aquela coisa de fingir isso, fingir aquilo. Porque a sala de aula de língua inglesa é um ambiente que a gente tem que fingir muito para falar sobre coisas. Cada vez que eu puder trazer mais realidade para a minha sala de aula, a chance, a possibilidade de meu aluno se conectar com isso é muito maior. Que mais que eu posso usar para brincar? Sabe o tic-tac-toe que eu sempre falo? Dá para fazer também. Tem uma foto aí no feed que eu fiz um tic-tac-toe. Normalmente o tic-tac-toe é um jogo bem simples, né? Que é o jogo da velha. Eu faço lá aquele grid e coloco, vou escolhendo. Quando eu vou usar o tic-tac-toe na sala de aula inglesa, de língua inglesa, eu tenho que usar cards, né, gente? Porque não é de graça que ele vai pegar aquele espaço. Normalmente a gente escolhe o espaço de graça, né? Quando é língua inglesa, ele vai ter uma cartinha ali naquele espaço. Então ele vai escolher, olha, esse aqui ele tá... Esse eu sei fazer bem, que é tired, né? Ele vai estar tired. Então, se eu escolho essa cartinha, para eu conseguir colocar o meu círculo ou meu X naquele espaço, eu tenho que falar o sentimento, ou eu tenho que soletrar, ou eu tenho que falar cor. Sabe, gente? Tudo vale. O que é importante é o seu aluno, o seu filho estar sempre falando inglês. É ele que tem que falar muito mais inglês, né? É o aluno que tem que falar muito mais inglês na sala de aula. Eu posso fazer bingo com sentimentos também. Como é o feeling? Vocês podem também, aí para professores, né? Pode fazer em casa também, né? O brasileiro, como a gente mora nesse país lindo, maravilhoso, que tem um clima de sol, a gente vai muito para a praia, a gente vai muito para o parque, a gente faz brincadeiras outdoors, né? Ao ar livre. Por isso a gente não é acostumado tanto com as crianças em casa usar jogos de tabuleiro ou jogos de cartas, né? Mas a gente pode aos poucos começar a instalar esse hábito para que a gente possa também ensinar coisas legais para as crianças, certo?
Aí eu posso fazer o que também? Cada um, eu como professora ou em casa, eu espalho as cartas. Eu posso espalhar só as cartas com o sentimento. Cada um pega a carta. Nesse caso, eu não vou mostrar pro meu colega a minha carta. Eu só vou fazer o sentimento aqui. Nesse caso, eu vou ter que ficar, né, que é tired. Aí vem um outro aluno e pergunta pra mim: Are you tired? E aí, oi Marcos, seja bem-vindo. Ele vai perguntar: Are you tired? Então, ele vai tentar adivinhar qual é o meu sentimento. Eu posso falar simplesmente Yes, I am. Are you tired? Yes, I am. Toda vez que o colega adivinha o sentimento, eu tenho que dar minha carta para ele. Eu dei a minha carta para ele, mas aí eu saio procurando um outro colega, eu vou olhar a expressão do rosto dele e vou tentar adivinhar o que ele tá feeling, né? O que ele tá sentindo, e daí eu vou tentar recuperar uma carta. Mas eu fico ali com a minha expressão de tired. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais dicas que eu poderia dar pra vocês. Uma outra dica legal, eu tô aqui sem os meus mata-moscas, mas é uma dica que os pais podem fazer em casa também, né? Lembra aqueles mata-moscas de... Hoje em dia tem os elétricos, esse não, tá, gente? Aquele mata-mosca de plástico, né? Que vende nas lojas de produtos chineses. Então, como é que pais e professores também, os alunos amam essa brincadeira, gente. Como é que pais e professores podem fazer? Ele já brincou de jogo da memória, então ele já aprendeu os feelings. Aí eu vou colocar só os sentimentos na mesa e eu fico, professora ou pai e mãe, vai ficar ali com a carta do sentimento na mão. Aí eu falo o feeling, ele vai ter que olhar, identificar e bater com a cartinha. Então, o que eu estou estimulando? Eu estou estimulando o meu filho, o meu aluno a focar, né? A ter foco, a fazer uma atividade que ele também vai desenvolver o foco nas coisas. Então, acho que isso eram as dicas que eu tinha que dar para vocês hoje, né? Gustavo, seja bem-vindo. Se você chegou agora eu tô terminando, mas essa live vai ficar gravada. E aí, se você quiser, no começo eu falei sobre como é que você pode desenvolver novos hábitos. É muito importante que você consiga desenvolver novos hábitos em você e muito importante nos seus filhos. O que de melhor você pode deixar para os seus filhos é que eles aprendam a ter bons hábitos. Então, lá no começo da live, eu dei dicas como é que vocês podem instalar novos hábitos em você e nos seus filhos. Amanhã eu volto, né? Eu estou instalando novos hábitos em mim também, por isso eu estou fazendo essas lives durante 10 dias. Eu estou fazendo live às 8 horas da manhã para falar com pais. Então, muito obrigada para você que esteve aqui comigo e até amanhã. Aguardo vocês amanhã. Amanhã eu vou falar sobre um outro jogo e sempre eu trago um assunto novo para iniciar a nossa conversa. Obrigada e até amanhã.